Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a geometria espacial, conversando um pouco sobre o cubo e o prisma de base retangular. Aqui eu tenho representado sólidos geométricos e eu vou destacar alguns grupos. Nós vamos falar dos poliedros e dos corpos redondos. Os sólidos que eu destaquei em cor de rosa são classificados como corpos redondos. Ele possui superfície curva, que permitem que eles rolem, por isso o nome corpos redondos. Observe que os outros objetos que estão em cinza são todos poliedros. A diferença é que o poliedro possui todas as faces planas, retas, planas. Então, ele não possui a propriedade de rolamento. Nesse grupo, nós vamos concentrar os estudos hoje, mas não em todos. Aqui nós vamos novamente classificar, separando os prismas, que vai ficar em azul. Todos os que estão azul são poliedros e são classificados como prismas. Temos as pirâmides em verde e em vermelho, um grupo muito especial, que são os sólidos de Platão. No entanto, o nosso objetivo é estudar, primeiramente, o cubo. E o cubo é esse objeto que está aqui no meio. Se você observou com atenção, o cubo ele é um prisma. Ele possui as características de prisma, mas também ele é o sólido de Platão, o hexaedro. Por isso que aqui no nosso organograma nós temos o cubo vinculado ao prisma e ao sólido de Platão. Ao mesmo tempo, ele atende à condição de ser poliedro, como todos os que estão aqui embaixo, e atende à condição de ser um sólido geométrico. Então, aqui é a nossa primeira definição. O cubo é um sólido geométrico, classificado como poliedro, dentro do grupo dos prismas, intersecção com o grupo dos sólidos de Platão. Falando um pouquinho dos elementos, um cubo aqui representado, ele tem vértices, que são os pontos destacados, são 8 vértices. Ele possui arestas, que eu vou destacar agora. Aresta é um segmento de reta, AB, BC, CD e assim por diante. E ele possui as faces. No caso, são 6 faces. A face ABCD, a face EFGH, as faces laterais e as demais faces. A planificação. Aqui eu tenho representado um cubo numa animação em que eu posso verificar a sua planificação. Planificar um objeto geométrico é abrir de forma a tornar uma figura plana, evidenciando todas as faces que o compõem. No caso, aqui eu tenho a planificação. O cubo, ele é composto por 6 quadrados. Todas as faces são quadradas. Por isso ele é um poliedro de Platão, porque ele é um poliedro regular, que possui todas as arestas com a mesma medida. Tudo bem? Bom, agora nós vamos então calcular a área. Para calcular a área total de um cubo, nós usamos o cubo na representação planificada. Então aqui eu tenho a representação planificada. Vou assumir que a aresta tem medida A. E para calcular a área total, eu preciso então, primeiramente, calcular a área de uma face. A face do cubo, ela é um quadrado, e o cálculo da área do quadrado é lado vezes lado. No caso, a aresta, o lado é a aresta, então A vezes A ao quadrado. A área total, se eu tenho 6 quadrados que compõem a área total do cubo, eu multiplico A ao quadrado por 6. E a área total é calculada pela fórmula 6 vezes A ao quadrado. Tudo bem? Agora nós vamos verificar o volume. Como se calcula o volume de um cubo?
Aqui novamente o cubo representado. Para calcular o volume, nós precisamos calcular a área da base. Então aqui eu ressaltei a base e a gente já sabe calcular a área da base. É A ao quadrado, porque é uma única face, tudo bem? E aí eu tenho que, para calcular o volume, multiplicar a área da base pela altura. Bom, como todas as arestas do cubo mede A, a sua altura também é um segmento de medida A. Então, vamos substituir a área da base, a gente sabe que vai ser A ao quadrado, vezes a altura. A altura é um segmento de tamanho A, então, vezes A. Eu tenho que volume é A ao quadrado vezes A. Isso é A ao cubo. E essa é a fórmula do cálculo do volume de um cubo. Agora, o cálculo da diagonal. Aqui o cubo representado e aqui eu tenho a diagonal. Observe que a diagonal é o segmento de reta que vai do vértice ao outro oposto, de maior distância. Tudo bem? É esse segmento que a gente quer calcular. Então, nós vamos verificar como que é a fórmula. Mas, para tanto, antes eu vou calcular uma outra diagonal. Vou traçá-la aqui e eu vou chamar essa diagonal de D minúsculo. Essa diagonal D minúsculo, ela é a diagonal de uma face. E nós vamos primeiramente calcular essa diagonal. Então, vai ficar assim. A diagonal da face, vou representar aqui. A gente sabe que a face é um quadrado e a diagonal da face, então, é o segmento de reta que passa de um vértice ao oposto. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo e com Pitágoras eu consigo calcular esse D, diagonal da face, e vai ser D quadrado, que é a hipotenusa, é igual a quadrado mais A quadrado. D quadrado, A quadrado mais A quadrado, 2A quadrado. O D é a raiz de 2A ao quadrado, D é a raiz de 2. Reserva essa informação, porque o nosso objetivo é calcular a diagonal principal, a diagonal maior do cubo. Só que agora, com o auxílio dessa diagonal da face, eu também vou traçar aqui a altura. E olha o que eu tenho. Um triângulo retângulo aqui dentro. Vamos destacar esse triângulo. E nós vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo para saber a fórmula da diagonal do cubo. Então, vai ficar assim. O D maiúsculo, que é a diagonal que eu quero, é a hipotenusa. D quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. D minúsculo ao quadrado mais A ao quadrado. Só que o D da face, o minúsculo, a gente já calculou. Ele é 2A ao quadrado e é a substituição que eu vou fazer. D quadrado é igual a 2A quadrado mais A ao quadrado. Então, eu tenho que D quadrado é 3A ao quadrado. Operação inversa. Raiz, D é raiz de 3A quadrado. Ou é A raiz de 3, porque o A está ao quadrado, ele sai da raiz. E essa é a fórmula. Veja bem, você não precisa executar todos esses cálculos. A fórmula está aqui. Os cálculos é para que a gente entenda de onde vem essa fórmula. Então, a diagonal de um cubo é a aresta, é o lado, vezes raiz de 3. Aqui nós temos uma atividade de vestibular. O sólido representado na figura a seguir é formado por um cubo de aresta de medida x sobre 2 que se apoia sobre um cubo de aresta de medida x. O volume do sólido representado é dado por... Então, eu tenho que calcular o volume dos dois sólidos, do menor e do maior. Lembrando que o volume de um cubo é dado por A ao cubo, né? Nós vimos essa fórmula. Então, nós vamos aplicar. O cubo menor, a aresta mede x sobre 2. Basta substituir na fórmula. Volume é igual x sobre 2 ao cubo. Aqui eu chamei volume do cubo menor, com M minúsculo. X ao cubo sobre 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o volume do cubo menor vai ser x ao cubo sobre 8.
reserva essa informação. E agora faremos o cálculo do volume do cubo maior, que a aresta mede x. O volume do cubo maior, usei o M maiúsculo, é a aresta ao cubo, então é x ao cubo. O volume total vai ser a soma dos dois. O volume do cubo menor mais o volume do cubo maior. Isso é x ao cubo sobre 8 mais x ao cubo. Vamos escrever essas frações de forma equivalente com o mesmo denominador. Então, eu tenho que x ao cubo sobre 8 e o x ao cubo, que é 1x ao cubo sobre 1, é equivalente a 8x ao cubo sobre 8. Afinal, 8 dividido por 8 é 1. Então, são frações equivalentes. Sendo assim, eu tenho que somar a fração x ao cubo sobre 8 mais 8x ao cubo sobre 8. Somando o denominador, eu tenho 9x ao cubo sobre 8. E essa é a resposta que a gente identifica na letra A. Bom, agora prosseguindo, eu vou voltar naquela tela inicial em que eu apresentei os sólidos geométricos. E nós estudamos o cubo. Só que agora nós vamos falar um pouco de um prisma, tá? O prisma de base retangular, que é o segundo objeto que nós vamos trabalhar nessa aula. O prisma de base retangular, ele tem característica muito parecida com o cubo, por isso que trabalhamos numa mesma aula. Então, aqui ele está representado. Observe que ele também possui a mesma quantidade de vértices, que são 8 vértices, possui a mesma quantidade de arestas, que são 12 arestas, estou destacando A, B, B, C, C, D e assim por diante, e possui a mesma quantidade de faces, 6 faces. No entanto, qual é a diferença? Lá no cubo, todas as faces tinham arestas de mesmo tamanho. No prisma de base retangular, isso não vai acontecer, tudo bem? Então, continuando. Na planificação, aqui eu tenho o prisma de base retangular e eu tenho a sua planificação. Esse objeto, ele lembra uma caixa. Então, planificar, como eu falei inicialmente, é abrir a figura geométrica, o sólido geométrico, de maneira que fique evidenciado todas as suas faces num plano. Observe, fica muito nítido que no prisma de base retangular, que também é conhecido como bloco retangular, é conhecido como paralelepípedo, esse objeto, as arestas não têm todas o mesmo tamanho, umas maiores, outras menores. Então, essa é a grande diferença, mas vários elementos são parecidos, inclusive a planificação é muito semelhante do cubo e do prisma de base retangular. Mas agora nós vamos, então, para as fórmulas, começando pela área. Prisma de base retangular, a área total. Do mesmo jeito, aqui eu tenho um prisma. Esse prisma, ele tem comprimento, largura e altura de tamanhos diferentes, para ficar bem evidenciado que é um prisma de base retangular. E aqui eu vou apresentar a sua planificação, porque a gente fala em área, a gente tem que calcular a área de cada face. Então, aqui eu tenho a planificação. No cubo, a gente calculava a área somente de um quadrado e multiplicava por 6, porque todas as faces eram iguais. Agora, no prisma de base retangular, observe que eu tenho vários retângulos de diferentes tamanhos. Então, eu vou ter que calcular separadamente a área de cada um. Começando, então, aqui, por esse que eu pintei de vermelho. Esses dois têm o mesmo tamanho. E as medidas da aresta, está destacado aqui, ó, é A por B. Então, a área de retângulo, largura vezes comprimento. Então, a área 1, que está destacada em vermelho, é A vezes B. Da mesma forma, pintei de verde mais 2 retângulos iguais. Essa área vai ter as arestas de medida B e C. Então, a área 2
é B vezes C. De maneira similar, a terceira área, que eu pintei de azul, área 3, é A, ó, o comprimento aqui, vezes o C. Bom, a área total do cubo vai ser a soma de todas as áreas. A área total é a soma de todas as áreas. A área total é 2 vezes a área 1, mais 2 vezes a área 2, mais 2 vezes a área 3. Por que 2 vezes? Observe que quando eu pintei a planificação, cada forma eu pintei 2 vezes. Bom, colocando esse 2 em evidência, 2 vezes A1 mais A2 mais A3. O A1 é o A vezes B, o A2 é o B vezes C e o A3 é o A vezes C. Substituindo, a área total é 2 vezes AB mais BC mais AC. Essa é a fórmula da área total. Tudo bem? Vamos ao volume. De maneira similar ao cubo, o volume também vai trabalhar a área da base vezes a altura. Então, onde está a área da base? Aqui, ó, destaquei a base. A base é um retângulo de lados AB. E a gente já calculou essa área. Essa área era a área 1. Então, a área da base é A vezes B. O volume, então, área da base vezes a altura, A vezes B vezes a altura. Observe que a altura é C. Então, AB vezes C. Volume de um prisma de base retangular, eu multiplico A vezes B vezes C. É essa a fórmula. Tudo que eu estou mostrando, da onde vem, a gente não precisa guardar todos esses passos. Você precisa lembrar a fórmula final. Volume é A vezes B vezes C. Ou seja, é a multiplicação do comprimento, largura e altura das 3 dimensões. Tudo bem? Agora nós vamos para a última fórmula, da diagonal do prisma de base retangular. Vou partir da mesma figura e traçar a diagonal. Lembra? É a distância do vértice ao outro vértice oposto, a maior distância. Do mesmo jeito que eu fiz para o cubo, eu vou precisar de uma diagonal auxiliar, a diagonal da face da base. Tudo bem? Então, essa diagonal eu chamei de D minúsculo. E vou desenhá-la aqui do lado para facilitar. Lembra? A face da base é aquela face vermelha. Essa diagonal, ela divide no triângulo retângulo de lados AB. E por Pitágoras, novamente, eu tenho D quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Essa diagonal é raiz de A ao quadrado mais B quadrado. Reserva essa informação para calcular a diagonal principal, que é o meu objetivo, que é o D maiúsculo. Eu destaquei aqui na figura a altura C, formando um triângulo retângulo dentro do sólido. Olha ele aqui pintado. Esse triângulo eu vou aplicar Pitágoras. No entanto, o D maiúsculo é a hipotenusa. Fica D ao quadrado é igual a D minúsculo ao quadrado mais C quadrado. Bom, D minúsculo ao quadrado nós usamos acima. E ele vale A quadrado mais B quadrado. Vamos substituir essa correspondência. Então, fica A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Tirando a raiz, D vai ser a raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Essa é a fórmula da diagonal. Novamente, você não precisa guardar todos os passos da compreensão, e sim a parte final destacada. Agora nós vamos para um exercício envolvendo um prisma de base retangular. Aqui o exercício fala assim: uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas com as medidas da figura abaixo. E aí a gente observa que a figura é um prisma de base retangular. Desprezando as abas, aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários para a confecção das caixas? Bom, então ele quer saber quanto de material vai
ser necessário para fazer as caixas. Isso está relacionado com a área total de material que vai ser usado. Tudo bem? Então, nós vamos começar assim, calculando a área de cada face. Vou destacar aqui essa face superior, de lados 20 e 40, e vou calcular essa área. É um retângulo, a área é 20 vezes 40, e isso dá 800 centímetros quadrados. A área 2 vai ser a face da frente, e eu destaquei de azul. Calculando a área 2 é 14 vezes 40, e isso dá 560 centímetros quadrados. E por fim, a última face que eu vou calcular a área vai ser, aqui destaquei em verde, a área 3, que é 14, que é a altura, vezes 20. E isso vai dar 280 centímetros quadrados. A área total para cada caixa é a soma de todas essas áreas. Lembrando de multiplicar por 2, porque eu tenho a face vermelha em cima e a face vermelha embaixo. A face azul na frente, a face azul atrás. Verde lateral e na outra lateral. Então, é 2 vezes cada uma dessas. Tudo bem? Então, vamos lá. A área total vai ser 2 vezes 800, mais 560, mais 280, que é a nossa fórmula da área total. Essa soma, 2 vezes 1.640. A área total é 3.280 centímetros quadrados. Bastante atenção, porque ele solicita em metros quadrados. Nós achamos em centímetros quadrados. Então, vamos fazer uma correspondência, de uma transformação de centímetros quadrados para metros quadrados. Eu gosto de trabalhar com a tabela. Então, centímetros quadrados, decímetros quadrados, metros quadrados. 3.280 centímetros quadrados, como nós estamos trabalhando com a medida ao quadrado, em cada ordem eu coloco 2 casas. Então, eu coloco 80, 32. E para transformar em metro é 0,3280. Tudo bem? Então, 3.280 centímetros é a mesma coisa que 0,328 metros quadrados. No entanto, ele quer fabricar 10.000 caixas, então eu tenho que fazer 10.000 vezes esse valor. 10.000 vezes 0,328, multiplicar por 10.000, é andar 4 casas para a direita. E isso vai dar 3.280 metros quadrados, que corresponde à letra D, que é a resposta da atividade. Bom, finalizamos a aula de hoje. O objetivo foi apresentar um pouco dos sólidos geométricos, identificar onde o cubo e o prisma de base retangular se encontram, né, nas categorias aí dos sólidos geométricos, aprender a calcular para cada um desses elementos sua área total, o seu volume e a diagonal desse sólido geométrico. Além disso, nós fizemos a aplicação em 2 atividades de vestibular. Espero que vocês tenham compreendido. Utilizem essas fórmulas, anotem, façam um mapa mental e apliquem alguns exercícios. Bons estudos e até a próxima!